Você que está chegando agora no canal, né, Deus abençoe, sejam bem-vindos ao canal aqui, a TV Militante. Muitas pessoas têm sido edificadas pelos ensinamentos, pela ministração da palavra de Deus. Muitas pessoas têm sido resgatadas. Nós já oramos aí nesses 7, 8 dias de cultos, né? Já por mais de 600 vidas aceitando Jesus, outras se reconciliando com Cristo. Então a gente percebe que tem sido um canal que Deus tem usado como veículo para levar a palavra de Deus a muitos corações sedentos, para estar restaurando muitas vidas que precisavam de restauração. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva agora, nos ajuda a aumentar o número de inscritos, nos ajuda a crescer o canal para que possamos alcançar muitas e muitas outras pessoas que também precisam ouvir o Evangelho. Quando você se inscreve no canal, quando você nos ajuda a aumentar o número de inscritos, você está sendo missionário, você está fazendo missões junto com a gente, tá bom? Então, se inscreva agora, se ainda não é inscrito, ative o sininho, que é para receber as notificações, tá? Quem ainda não nos segue no Instagram, nos siga lá, Pastor Adão Santos, lá no Instagram. Siga também Pastora Egmara e siga Militantes Missionários também, tá bom? Militantes Missionários lá no Instagram. Apocalipse capítulo 12, né? Vai falar sobre a mulher e o dragão. A mulher e o dragão, Apocalipse capítulo 12. Nós estamos aqui numa série de estudos em Apocalipse. Hoje nós vamos ler só o capítulo 12 e vamos comentar aí que vai ter como título A Mulher e o Dragão. Para a gente poder entender quem é essa mulher. Sabe quem é ela? Que dragão é esse? Você sabe? Então nós vamos aprender isso hoje, tá? Preste bastante atenção nessa ministração para você entender, aprender, compreender, para quando alguém te perguntar, quando alguém vier conversar com você sobre a Bíblia, você saber explicar. Amém? Então nós vamos ler Apocalipse, abre a sua Bíblia em casa também, nos acompanha, tem que acompanhar para poder se conferir. Tem gente que só escuta, mas não confere na Bíblia. E se eu estiver enganado? E se eu estiver te ensinando errado? Então você tem que conferir na Bíblia, para ver se realmente aquilo procede ou não. É assim que funciona, né, irmãos? Então nós aqui no Brasil, a gente pegou esse costume, esse hábito, temos aqui essa cultura, de ouvir falar e acreditar. Não, porque quem está me ensinando é um pastor, ele sabe o que está falando. Quem está me ensinando é o padre, então vou acreditar, porque foi o padre que disse. E se o padre estiver errado? E se o pastor te ensinou errado? Mas quem me ensinou foi os mais velhos, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravó. E se ele ou se ela estiver errado? Então nós não podemos receber do homem como sendo toda a verdade. Temos que ouvir da Bíblia. O pastor ele vai me ajudar a interpretar. O padre vai pregar para você, mas você tem que saber se aquilo está na Bíblia ou não. Se aquilo procede ou não. Está na Bíblia? Não está, é porque veio lá do Vaticano. Foi o Papa que falou. Não, para aí. Pode ser o Papa, mas se não está na Bíblia, não receba. Está na Bíblia? Não, mas quem falou foi o bispo, foi o pastor. Ok, pode ter sido o pastor, o apóstolo, o bispo, não importa. Está na Bíblia? Se não está, não receba, irmão. Tem que estar na Bíblia. A Bíblia é um documento que dá veracidade a qualquer ensino, a qualquer pregação. Se não tiver na Bíblia, não receba. Tá bom? Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ok. João está tendo essas visões. Nós estamos em Apocalipse. Já expliquei para os irmãos, quem não estava nas outras lives, é só depois ir no canal e colocar Adão Santos, os sete selos do Apocalipse, Adão Santos, as 7 trombetas do Apocalipse, depois vai ter também Adão Santos, o juízo final, Adão Santos, o arrebatamento da igreja, Adão Santos, os sinais da vida de Jesus, enfim, tem vários vídeos aí nessa série Apocalipse, né? Então quem está acompanhando, nós sabemos que João é quem está tendo essas visões. João, apóstolo de Jesus, um dos apóstolos de Cristo, né? Então João está tendo essas visões acerca dos dias finais, né? Dos dias derradeiros. E essas visões, irmãos, elas são visões que uma
está entrelaçada na outra, uma dentro da outra. Se a gente não entender, por isso que o Apocalipse é complicado de ser compreendido. Porque a gente, se você lê como um livro qualquer, né, você vai tentar entender na ordem cronológica. Aí vai parecer que essa visão aconteceu hoje, depois dessa, no futuro vai acontecer essa, depois dessa, essa. E às vezes não. Às vezes essa visão aqui e essa daqui está uma dentro da outra. São apenas formas diferentes de enxergar. São ângulos diferentes. Tem hora que João olha por um ângulo e ele consegue ver isso aqui. Mas se ele vê por outro ângulo, ele vê o mesmo cenário, a mesma visão, mas com um outro detalhe, com um acréscimo, com algo que ele não viu na primeira. Então ele está tendo uma série de visões, mas que é dentro da mesma coisa. Por exemplo, hoje, nós estamos enfrentando uma crise no mundo hoje, para você entender. Então o profeta vai dizer assim, olha, o motivo desse vírus, Deus me disse que é porque ele quer tratar com os homens devido o pecado, sei lá, muita gente se corrompendo, muitas pessoas enganando os pequenos, então Deus está tratando com os homens. Ok, a mensagem que ele recebeu, mas acerca de quê? Dos dias que estão passando, desse vírus, um exemplo. Né? Já o outro profeta vai também ver, e vai dizer, olha, Deus me revelou que nesses dias desse vírus, olha só, a visão é a mesma. Nesses dias desse vírus, Deus está permitindo que eu vi a carne dos homens sendo, sei lá, contaminada e as pessoas, o sangue sendo contaminado, ou seja, ele viu ao mesmo tempo, que é o vírus também, só que quando um viu o motivo do vírus, que era por causa da corrupção, o outro já vai dizer que viu a carne e o vírus contaminando o sangue, ele já viu outro detalhe. São duas visões, mas acerca da mesma coisa. Então é isso que está acontecendo em Apocalipse. João ele vai ter várias visões, mas a maior parte delas está dentro do mesmo período de tempo, do mesmo cenário, vamos dizer assim, né? Do mesmo tempo, da mesma época. Então nós vamos encontrar aí 7 anos chamado tribulação. Põe na sua cabeça que a tribulação são 7 anos, se dividido em 2 partes, 3 anos e meio primeiro e depois mais 3 anos e meio. Por que se divide em 2 partes? Porque os primeiros 3 anos e meio vai ser uma falsa paz. O anticristo vai aparecer para governar a terra. Quem é o anticristo? Um político mundial, um governo mundial. Creio que amanhã nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Esse governo mundial vai aparecer para governar a terra com a ideia de trazer paz. E as pessoas vão acreditar que realmente ele vai promover essa paz. E todo mundo procura paz, né? Só que com 3 anos e meio, que é a metade dos 7 anos, ele vai romper essa paz. Não ele, mas as pessoas que fizeram aliança com ele. Israel vai romper essa aliança e essa paz vai ser quebrada, né? Então vai começar a guerra. Então os últimos 3 anos e meio, a última metade da semana será de guerra, de batalha, de ira de Deus, de praga derramada na terra. Aí sim, entra essas histórias que nós estamos lendo esses dias, né? Cai fogo do céu da terra, terremoto, massas em sangue, batalhas e guerras e o povo morrendo. Então, 3 anos e meio. Aí nós vamos ter várias visões. Firmar os 7 selos, que vai estar dentro disso aí. Depois, ontem nós falamos sobre as 7 trombetas, também está dentro da mesma coisa. Né? Lá para frente, talvez amanhã ou depois, vamos falar sobre as 7 taças, que também está dentro da mesma coisa. Porém, são apenas detalhes a mais, que não tem nenhuma, o outro vai mostrar. Tá bom? Então vamos tentando entender aqui, tentando desmistificar o Apocalipse, tá bom? Para você compreender. E quando você vê esses símbolos, aí, essas coisas, eu vi um dragão, eu vi uma mulher vestida do sol, blá blá blá. Isso aí não é literal, isso aí é simbólico, são símbolos. Quando eu quero me referir a alguma coisa, eu refiro como se fosse usando uma figura, né? Para simbolizar determinada coisa. Por exemplo, eu quero falar sobre as nações. Então eu não uso a palavra nações, eu uso a palavra mar. E eu vi uma besta que subiu do mar, ou seja, mar, nações. Quer dizer, uma besta que subiu das nações. Quando eu uso a palavra besta, não quer dizer um monstro. Quer dizer um homem que tem esse espírito as características de uma besta. Né? É um homem terrível, cruel,
então com instinto de animal, vamos dizer assim, né? Então são símbolos. Quando se fala, eu vi, por exemplo, eu vi a mulher aqui, no caso aqui. Eu vi uma mulher, vamos logo aqui para partir para Apocalipse 12, versículo 500. Eu vi uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Foram os versículos que lemos aqui agora. Essa mulher, ela está grávida. Ela está grávida, sentindo dores de parto, né? Dores para dar luz. Está grávida. Quem é essa mulher? Não é uma mulher carne e osso. Como eu já disse, é símbolo. Não tente ver isso aí como uma mulher mesmo, não. Isso é simbólica, linguagem de figurada, né? Uma linguagem simbólica. Essa mulher que tem o sol, que está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Se você observar na Bíblia, eu não vou te dar agora aqui o capítulo, o versículo, porque não tenho ele aqui agora de cabeça, o capítulo, o versículo exato. Mas é Gênesis, não, se não me engano, capítulo 37 de Gênesis, algo assim. Você vai procurar aí na sua, ou é 47, assim. Depois você vai procurar na sua casa, tá bom? Aí você vai encontrar, né, em Gênesis, não me lembro se é no 37, você vai encontrar José, ou é 47, José ele vai ter um sonho, né? Ele vai ter um sonho. E ele tem dois sonhos. José vai ter dois sonhos. Em um dos sonhos, ele falou, eu tive um sonho, eu vi, eu estava no campo e eu vi um feixe em pé, e via 11 feixes, 11 molhos, se curvando diante do meu feixe. Então 11 que se curvavam, porque era profecia para ele no futuro, né? Que ele ia ser governador e tudo mais. Aí depois ele tem outro sonho. E no outro sonho, que é o que eu quero que você medite depois, nesse sonho, ele diz assim, eu vi o sol e a lua e 11 estrelas. Como ele está vendo, e ele é uma das estrelas. Só que ele está vendo 11. Porque ele que está vendo até na visão. Então ele viu 11, mas com ele seria 12. Porque ele também é um dos filhos de Jacó. Então aquelas 11 estrelas representam 11 tribos de Israel. Como ele que está vendo as 11 estrelas, então ele também é a tribo de Israel. Então ele seria a 12ª estrela. E ele viu o sol e a lua. Então quando fala de sol, está se referindo aqui a Jacó. Quando fala de lua, está se referindo à esposa do Jacó. E quando fala das estrelas, que no caso dele eram 11, mas que José que está vendo, então com ele seria 12. Se fosse eu, Adão Santo, que estivesse vendo, aí eu já não veria 11, veria as 12, porque José também é uma estrela, ele é um dos filhos de Jacó, ou um dos filhos de Israel. Cabeça de uma das tribos. Aquelas estrelas são cabeça de tribos, né? Então é o sol, a lua e 12 estrelas. Isso representa o país de Israel, a nação de Israel, né? Quando a gente fala da nação de Israel, ali você está falando tanto do país, né, a nação, como também você pode se referir à religião. Porque o Israel hoje é uma nação, mas você também encara praticamente como uma religião, né? O povo judeu, devido à sua cultura, devido à sua história, né? É o povo escolhido por Deus, o povo que Deus elegeu, o povo que Deus escolheu e chamou de meu povo. Então, o sol, a lua e essas estrelas representam o povo de Israel. Tá? Depois você lê, eu não me lembro se é 37. É 37 mesmo? Isso. Sobre o sonho. É Gênesis 37. Então isso aí é o povo de Israel, tá bom? Gênesis capítulo 37. Ok, então vamos voltar para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, nós lemos assim. João disse, vi um sinal. Eu vi uma mulher vestida do sol, tinha a lua debaixo dos pés, isso é Jacó e a esposa, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, isso são as 12 tribos de Israel. Ok? Então aqui nós estamos vendo a nação de Israel. Essa mulher simboliza o povo judeu, o povo de Israel, antigamente chamado de Israel. Israel antigamente primeiro foi chamado de Israel, né?
Quando Jacó lutou com o anjo, ele recebeu o nome de Israel. Jacó vai gerar então 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então Israel vai ser por um tempo chamado de Israel. Lá na frente, na época do rei Roboão, que era filho de Salomão, Salomão morre, fica o filho dele, Roboão. Então, na época do rei Roboão, Israel vai ser dividido em duas nações. Aí fica dois reinos, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. Israel vai ser levado preso para a Síria, continua Judá. E aí depois o povo judeu é levado preso para a Babilônia, volta para a Babilônia para seu país novamente. E aí continua esse povo morando ali na terra de Judá, tendo como capital Jerusalém. E esse povo agora, essa nação vai ser chamada de povo judeu. Então hoje quando você ouve falar o povo judeu, está se referindo ao povo de Israel, que antes era chamado de israelitas. E hoje o país de Israel, quem mora lá, quem nasce lá, é chamado de israelense. Tá bom? Então essa mulher simboliza o povo de Israel, ou o povo judeu, como prefira. Essa mulher, ela está grávida, sentindo dores de parto. Está grávida, né? Ela está grávida de quem? Quem é essa criança que ela vai dar à luz? Essa criança é Jesus, é o Messias, o Machia, né? E para nós aqui hoje, em grego, o Cristo. Então essa mulher está grávida para dar luz ao Cristo. Essa gravidez aí, sentindo dores de parto, a mulher durante muitos anos, desde quando surgiu as primeiras profecias do Cristo, que o Cristo viria de Judá e lá na frente da casa de Davi, né? E que ele seria o descendente. Quando surgem essas profecias, o diabo começa a perseguir essa mulher. As nações começam a oprimir essa mulher. Então nós vamos encontrar essa mulher que vai gerar, que vai dar luz ao Messias, que vai dar luz ao Cristo, ao Salvador. O diabo vai fazer de tudo para oprimir, para atormentar essa mulher. Então ela vai estar com dor de parto. Para dar luz, ela vai sentir muitas dores. Que dores são essas? É a opressão. É Israel, o povo judeu sendo levado à Babilônia, voltando à Babilônia. 400 anos de opressão, né? Vem ali o período dos Macabeus, aquele período de 400 anos que você encontra entre Malaquias e Mateus. Quando Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, se encerra, aí começa Mateus. Parece que logo começou uma outra história, né? Do dia para a noite. Não, ali tem 400 anos de intervalo entre um livro e outro. Nesses 400 anos, que você não vai encontrar livros bíblicos, aí você vai ter aí a história extra-bíblica, a história que não está na Bíblia, mas que vai ser registrada por alguns grandes historiadores, por exemplo, Flávio Joséfo, que vai narrar a história dos hebreus. Aí você vai encontrar aí o período em que o povo de Israel, o povo judeu agora, vai ser oprimido por nações. É o período em que os macabeus vão governar, ou vão auxiliar no governo, né, do povo judeu. E muitas nações vão invadir Israel, vão oprimir Israel, o povo da Síria, o povo da própria Grécia, né, ali de uma parte da Grécia, porque o Império Grego vai ser dividido em 4 impérios, e uma parte ali vai invadir. Você vai ver aquela época do Antíoco Epifânio, né, que vai invadir Israel, vai sacrificar uma porca, que é um animal imundo do povo judeu, né, uma forma de abominação, até uma figura do anticristo, né, um ato simbólico daquilo que o anticristo vai fazer lá no futuro, no período da grande tribulação. Ele vai também colocar abominação dentro do templo, profanar o templo do Senhor. Vai ter até, há quem diz, vai ter relato até de canibalismo nessa época, né? Vai ter também muita perseguição. Israel vai ser invadido várias vezes, muita gente vai ser morta, né? E quando Jesus nasce, que foi na época do rei Herodes o Grande, porque houve vários Herodes. Quando você lê na Bíblia rei Herodes, Herodes não é nome de uma pessoa, Herodes é título.
título, tá bom? Herodes é título, não é nome da pessoa. Então existiu Herodes o Grande, existiu Herodes o Antipas, Herodes Agripas, Herodes Arquilau, enfim. Todos eles usaram títulos de Herodes, assim como tinham os faraós. Ramsés I, faraó, Ramsés II, faraó, né? E assim por diante. Assim também como existiam títulos do César, né? Augusto César, o próprio Otaviano, que é o nome de César, Tibério, César. Então, o César não é nome, é título. É título. Ok? Título. Assim também como você vê hoje, os papas não usam título. Por exemplo, lá o Karol Wojtyla, ele usou o título de João Paulo II, né? João Paulo. Por exemplo, lá o outro, Bento. o Bento, né? Bento XVI, o nome dele não é esse. Mas ele usa o título de Bento XVI, assim por diante. Né? Então, é um título, tá bom? No caso aqui, Herodes é um título. Jesus nasceu na época do rei Herodes, o Grande. Por que o Grande? É o primeiro dos Herodes. Nesse tempo, estava havendo uma opressão muito grande contra Israel, muito forte. E nesse período, Jesus nasce. Quer dizer, Israel está tendo dores de parto. É a mulher sentindo dores de parto. Opressão de um lado, opressão do outro. Por quê? Porque é dela que vai nascer o Cristo. É de Israel que vai vir o Messias. Então ela está sendo dores de partos para dar luz ao filho. Né? Então explicado aí, essa mulher é Israel. Essa gravidez é todo o período, não são 9 meses, mas sim todo o período de centenas de anos em que Israel está sendo perseguido por nações, por países, simplesmente porque dela, de Israel, viria o Cristo. Então, dor de parto. Aí, finalmente, o menino vai nascer na época do rei Herodes o Grande. Vamos continuar lendo? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. João disse, viu-se outro sinal no céu. Já é outra coisa, ou seja, saímos de uma cena e vamos para outra imagem, outra cena. E viu-se outro sinal no céu. Ele viu o dragão que tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres. Agora atente bem para isso aqui, ó. E sobre as cabeças 7 diademas. Grave bem isso, porque talvez amanhã nós vamos falar sobre outra coisa, sobre a besta, por exemplo, amanhã ou depois, vamos falar sobre a besta do Apocalipse, e lá você vai ver uma diferença. Lá também vai ter uma besta parecida com essa, só que com uma diferença. Primeiro que aqui é um dragão, e lá é uma besta parecida com um leopardo. Segundo que essa aqui é no céu, que ela é no mar. E terceiro que essa aqui tem, apesar também de ter 7 cabeças e 10 chifres, aquela lá também tem 7 cabeças e 10 chifres, só que aqui você vai ver as diademas sobre as cabeças. E lá você vai ver as diademas sobre os chifres. Então aqui está a diferença, tá bom? Então João viu um dragão no céu, um dragão. Aqui ele fala até a cor dele, né? De cor vermelha, que é cor de guerra. Por isso que saiu aquele cavalo vermelho lá no segundo selo, saiu o cavalo vermelho fazendo uma espada para guerrear. Então uma cor de guerra, de batalha. E ele viu esse dragão com 7 cabeças. 7 cabeças. 10 chifres. Chifre é poder, é autoridade. Isso mostra que 10 reis estão com ele. Ele tem o poder de 10 reis. Coroas ou diademas, diadema que fala de coroas. 7 diademas sobre as suas cabeças. Ou seja, ele tem autoridade sobre 7 reis. Porém, 10 reis lhe acompanham. Mas ele tem autoridade de 7. Então quer dizer que 3 está com ele, mas não deu a ele as suas coroas. Ok, depois a gente fala mais sobre isso. Vamos lá, vamos até explicar isso aqui. Quem é esse dragão?
Esse dragão é Lúcifer, o anjo que caiu do céu, Lúcifer. Lembra da história que você já leu na Bíblia por aí? Lúcifer, aquele anjo que caiu do céu, que pegou contra Deus, anjo de luz. Ou a palavra Lúcifer, aquele que é portador da luz, aquele que reflete luz. Né? Esse dragão é Lúcifer, hoje caiu do céu. E aqui está dizendo o seguinte: João disse, viu sinal no céu o dragão, e tinha essas cabeças, tinha chifres, temos. E esse dragão trouxe após si, após sua cauda, trazia a terça parte das estrelas do céu, que são anjos, os anjos dos céus. Né? Então essas estrelas aí são anjos, já expliquei sobre isso ontem também. São anjos. Né? Então essa terça parte são os anjos que ele enganou, que ele seduziu. Que o diabo ele tem um poder de persuasão extraordinário. Ele daria show hoje nesses que estudam aí que são coach, né, em marketing, enfim. Então o diabo ele daria show. Ele tem um poder de persuasão, né, muito grande. E ele arrasta consigo a terça parte dos anjos que estão no céu. Nessa terça parte nós vamos encontrar anjos que são liderados e também anjos que são líderes. Vai ter aí muitos anjos que são governadores, porque os anjos são trilhões, quintilhões, sei lá, um número infinito de zeros de anjos. O Lúcifer, quando vai rebeliar, ele vai conseguir enganar a terça parte. Nessa terça parte, que ainda são bilhões, trilhões de anjos, se divide em grupos. Grupo de milhões, grupo de milhares, e vai ter líderes em cada grupo desses. Vai ter líderes. Né? Alguns desses líderes, que são chamados de príncipes, que têm coroas para liderar esses grupos, alguns desses líderes estão hoje dentro do lugar chamado abismo, estão presos. Eles não estão na terra nem nos ares, estão presos porque são seres muito poderosos. A terra não aguentaria por enquanto. Seria um estrago muito terrível na terra. Então eles estão presos hoje. Só vão ser soltos no período da grande tribulação. Nós falamos isso ontem, né? Saiu aqueles seres gafanhotos com cabelo de mulher, rosto de homem e coroa na cabeça. São líderes, são demônios terríveis. São demônios chefes, demônios comandantes. São líderes. Estão lá presos. Só que outros estão soltos. Estão liderando grupos. Grupo de milhões, de bilhões, de milhares de demônios. São seres poderosíssimos também, que têm muito poder. Então eles são líderes, são príncipes, têm coroas. Só que eles estão atribuindo, estão dando seus poderes a Lúcifer. Né? Então dá para se imaginar que tem pelo menos 10 líderes, 10 demônios chefes, que são chefes de legiões. Quando você vê ali Jesus expulsando o demônio do Gadareno, ele pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Uma legião é composta de 6.000 demônios. E existe então o líder daquela legião. Esse líder da legião, ele é um comandante. Ele é um príncipe. Só que existe uma organização que compõe não uma, mas várias legiões. E vai ter o líder das legiões. Então dá para entender que tem aí pelo menos 10 líderes maiores. 10 líderes maiores. Que vai governar aí sobre um país inteiro de legiões, de demônios. Se você olhar, hoje não vai dar para falar sobre isso, porque isso aí teria que ter um dia só para isso, para nós falarmos sobre angelologia, para falarmos sobre demônios, enfim, como é que eles atuam. Mas se você observar, por exemplo, no livro de Daniel, você vai encontrar o Daniel falando sobre o príncipe da Grécia. Você vai ver lá em Ezequiel o príncipe da Pérsia. Todos esses aí são demônios que lideram países. Cada país, assim como tem anjos para auxiliar, cada país o diabo organiza e coloca lá um príncipe dele, um demônio, para liderar aquele país na área da maldade. Tipo, vai ter um demônio que vai liderar o país tal, a nação tal, é o chefe daquele país, na área da maldade.
E dentro do país tem estados, se divide em estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, são estados. E vai ter demônios que vão liderar na área da maldade em cada estado. Tem o chefe do país e vai ter o chefe dos estados. Cada estado se divide em cidades, vai ter o chefe das cidades. Cada cidade se divide em bairros, vai ter o chefe dos bairros. O reino das trevas é extremamente organizado. Organizado. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente, tem hora, do que os filhos da luz. Os filhos da luz somos nós, igreja. Tem hora que os demônios são mais organizados do que a igreja. Porque a igreja, às vezes se divide, brigando um contra o outro, e o reino dividido não persiste, não prevalece. Então o reino das trevas ele se organiza, né? Então vai ter o chefe do país, o chefe dos estados, o chefe da cidade, o chefe dos bairros, o chefe da rua. Aí quando você vê, por exemplo, assim, quem é você? Aí o demônio fala, o nome dele é o Tranca-Rua. É um demônio que governa ali nas ruas, que governa, né, em bairros. Mas esses aí que se manifestam, chamados de Exus e tal, são de baixa categoria. Os chefes mesmo, os líderes maiores, eles não vão entrar assim em qualquer pessoa. Eles delegam, eles dão ordem, né? Então, dá para se entender que tem pelo menos 10 grandes líderes que vão governar aí sobre os 10. E esses 10 estão agora reunindo o seu poder e deram para Lúcifer. Então, por isso, essas 10 pontas, esses 10 chifres, né? Desses 10, 7 deles, que têm grandes poderes, deram suas coroas. Ele está agora com 7 diademas sobre as suas cabeças. Então, esse dragão é Lúcifer, que caiu do céu. E ele trouxe após si a terça parte das estrelas, que são a terça parte dos anjos, né? Ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, ok? Então, explicado isso aí. Vamos continuar lendo? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ok, deixa eu explicar logo sobre isso aqui. O dragão, que é o diabo, vocês já entenderam. A terça parte das estrelas são os anjos caídos, já entenderam também. E esse dragão, ele parou diante da mulher. Essa mulher, Israel, já entendemos. Israel deu à luz ao filho. Esse filho é Jesus, certo? Esse filho é Jesus. Então agora vamos ler, eu continuo agora lendo o versículo 5, né? 5. Vamos lá. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ok. A mulher, Israel, já entendemos, deu à luz a um filho, Jesus, que foi arrebatado para Deus, né? E foi lhe dado uma vara para reger as nações, certo? Ele é rei. Quando que aconteceu esse arrebatamento para Deus? Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou. Após 40 dias ele sobe o monte das oliveiras. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Aí 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ok. Então, irmãos, nós vimos aqui Jesus subindo para o céu. Isso já depois que ele morreu e ressuscita, agora ele vai subir aos céus. Então, aqui diz aqui que o filho da mulher foi arrebatado para Deus. É esse momento aqui. Então, lá no céu, ele recebe o cetro, recebe o governo para reger as nações. Foi aquilo que ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? Então, ele tem o poder para reger. Ok. Aí nós encontramos que o dragão, ele vai perseguir a mulher. Ou seja, Jesus subiu, o Messias subiu, nasceu de Israel. Agora Israel vai ser perseguido pelo dragão.
O diabo hoje, se tem uma coisa que ele tem raiva é de Israel. Se tem um país que ele persegue é Israel. Porque foi de Israel que veio o Messias. Então, durante muitos anos, muitos séculos, Israel vem sendo perseguido. Após Jesus ter subido para os céus, começa a perseguição contra Israel. Nós vamos encontrar no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, invadindo Israel. A cidade vai ser destruída. O povo de Israel vai ser espalhado pela terra, na intenção de acabar com a semente de Abraão. Só que a promessa de Deus está de pé. E Deus prometeu, e o que Deus promete, ele não volta atrás. Então Israel, mesmo sendo espalhado pela terra, foi viver em vários campos, deixou de existir. Aí vai surgir pessoas terríveis, né? Por exemplo, como Adolf Hitler, o ditador alemão, né? Ali, naquele período que corresponde à Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, nós vamos encontrar Adolf Hitler, e até em aliança, né? Começando ali com Stalin, né, que era o imperador da Rússia, depois ele rompe a aliança, e também em aliança com Benito Mussolini, que era o imperador da Itália, e com outros países também, né, com o Japão, enfim, fez ali aquela aliança. Depois a Rússia sai, fica ali a chamada Tríplice Aliança, e ele vai perseguir, a maior perseguição dele é contra o povo judeu. Ele vai destruir vários países, várias nações, vai invadir, por exemplo, a França, se apossou de Paris, né? Colocou suas tropas em Paris, enfim, vai invadir várias nações. Mas a intenção dele mesmo era o povo. Então, Hitler, ele matou 6 milhões de judeus, conforme diz a história. 6 milhões de judeus é muita gente, é maior do que o país do Uruguai, bem maior do que o Uruguai, né? O Uruguai acho que tem 3 milhões e pouco, 4 milhões no máximo. 6 milhões de pessoas Hitler matou, quer dizer, matou um país inteiro, mais do que um país. Então, o povo judeu vem sofrendo. E aí depois vão surgir outras pessoas que vão também perseguir esse povo. E esse povo agora, eles têm que fugir de país em país, de cidade em cidade. Pense numa perseguição contra esse povo, né? Já no ano de 1948, é que esse povo vai ter a oportunidade de poder voltar à sua terra, né, de refazer o seu país, voltar a ser uma nação, e mesmo assim, voltando a ser uma nação, veja as guerras hoje, né, que ele voltou a ser nação, para isso teve que se apossar do seu antigo território, que agora estava apossado pela Palestina, e vem agora essa guerra, essa briga, palestino contra judeu, dia e noite, e nações invadindo Israel, gente oprimindo Israel, é muita briga, irmão. O que é isso? É a mulher sendo oprimida pelo dragão. Quando chegar no período da tribulação, de 7 anos, o dragão vai firmar uma aliança com a mulher, com o Israel, durante 7 anos. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Vai dizer que ele firmará o concerto comum durante uma semana. Essa semana aí é de anos, viu? Assim como uma semana tem 7 dias, então aqui são 7 anos. E na metade da semana, quebrará o concerto. Essa aliança é com Israel. Na metade da semana, 3 anos e meio, quebra-se o pacto. Porque Israel vai perceber que aquele homem ali, esse príncipe que vai governar o mundo, não é o Messias verdadeiro, é o anticristo. Quando perceber isso, e nós vamos explicar sobre isso amanhã, né? Quando perceber isso, vai quebrar-se essa aliança, e Israel agora vai ser perseguido pelo anticristo. Por isso que aí vai os 3 anos e meio finais, a última metade da semana, vai ser de perseguição contra Israel. Nações vão vir contra Israel. Aí essa mulher, que é Israel, vai ter a proteção divina. Deus vai estar protegendo Israel. Talvez não todos, mas um remanescente. Ali vai ter um remanescente, vai ter um grupo de homens e mulheres. Essa vai para o deserto, onde vai ser alimentada durante 1.200 pelo Senhor, protegida durante 1.260 dias.
Se você tiver uma calculadora em casa, ou então você for bom de conta na cabeça, nós estamos falando de 3 anos e meio. 3 anos e meio, um ano tem 12 meses. Então, 3 anos e meio equivale a 42 meses, correto? Chega a calculadora para tomar aí depois na sua casa. São 42 meses, o equivalente a 3 anos e meio. E o ano, o calendário de Israel, o calendário hebraico, ele é o calendário romano, foi montado lá por César, né? Júlio César. Então, por isso o calendário juliano. O nosso calendário, nós temos 365 dias no ano, e alguns anos, de 4 em 4, 306, que é o ano bissexto, o nosso, o romano. O calendário judaico de Israel é diferente do nosso. O calendário judaico ele tem apenas 360 dias, 5 dias a menos. O nosso mês, tem mês que tem 28, tem mês que tem 29, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. O de Israel não. O calendário judaico, todos os meses são 30 dias. É composto por 30 dias, todos os meses. Todos. 30 dias. Então, se você pegar 30 dias e você multiplicar 30 vezes 42, que são 3 anos e meio, pode somar na sua calculadora. 30 vezes 42. 42 meses, que são 3 anos e meio. Então, 30 dias. É o que está na Bíblia. A mulher será sustentada durante 1.260 dias. Isso é a prova, 3 anos e meio ali no deserto, fugindo do deserto, mas sendo guardada e cuidada por Deus, né? Vamos continuar lendo? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aqui, irmãos. É uma série de visões, né? É como se pegasse aqui, mudasse a cena. Pá, vamos para a terra, a mulher Israel. Pá, vamos para o céu, o dragão. Então agora voltamos para o céu de novo. Vemos aqui o dragão de novo lá. E João agora está vendo na batalha que ele viu no céu. O dragão, os seus anjos, que são demônios, lutando contra Miguel e os seus anjos. Quem é Miguel? É um arcanjo. O nome arcanjo quer dizer arquianjo, superintendente do céu, maioral sobre os anjos, comandante, é Miguel. E o nome Miguel significa quem é como o Senhor. É uma pergunta. Quem é como o Senhor? Miguel. Anote isso aí, tá bom? Miguel é um chefe de anjos. Miguel é um comandante de guerra. É um anjo guerreiro. É anjo de guerra. Então Miguel, João viu Miguel lutando contra o diabo. Os anjos de Miguel, que são anjos de luz, lutando contra os anjos do diabo, que são demônios. Batalha travada, né? Essa batalha que se dará ali em Apocalipse, na verdade, vai ser uma batalha onde o diabo vai ser lançado na terra. Porque até então o diabo não está na terra. Ele vem, ele age, ele trabalha, ele apronta as suas. Mas hoje o lugar do diabo é nas regiões celestiais, nos céus. Certo? Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo de número 12. Que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí, nos lugares celestiais. Aonde que estão as potestades, os principados, os príncipes, os dominadores, as hostes espirituais da maldade? São demônios. Aonde que eles estão? Aí Paulo diz, nos lugares celestiais. É ali que eles estão. Inclusive é ali que se dá a nossa batalha. A minha e a sua. Por isso que Paulo falou, nós não temos que lutar contra carne nem sangue, não é contra o homem.
Eu não tenho que lutar contra o meu irmão. Ah, meu irmão me feriu, meu irmão falou mal de mim, aquela pessoa está falando mal de mim pelas costas. Eu não tenho que lutar contra ele, porque é o diabo tentando usar ele, colocando mensagem na mente dele para falar mal de mim. Mas a minha briga mesmo, o meu inimigo de verdade não é ele, não é aquela pessoa, é quem está por trás dele. Quem é que está por trás dele? Demônios, o diabo. É contra ele que eu vou lutar, contra o diabo. E aonde é que se dá essa batalha? Não é aqui no mundo terreno, nas regiões celestiais, disse Paulo. É porque é ali que o diabo está, nas regiões celestes. Então eu tenho que ir nessa região para poder lutar contra ele. E eu posso ir lá? Sim. Como? Através das minhas orações. Quando eu oro, a minha oração chega até Deus. Aí Deus envia anjos e os anjos vão lutar por mim. Vão lutar em meu favor, lá nas regiões celestiais. Lá em Daniel, você vai encontrar um episódio bem conhecido. Quando Daniel vai orar 21 dias, e aí quando dá 21 dias, o anjo aparece, o Gabriel aparece, diz: Daniel, desde o princípio, desde o começo das tuas orações, eu já fui enviado para trazer a resposta que você precisa. Aí Daniel, imagina Daniel perguntando: Gabriel, por que tu não chegou então no primeiro dia? Aí Gabriel vai responder: quando eu cheguei nos ares, que são as regiões celestiais, nos ares, eu fui preso, né? O príncipe da Grécia, ele me prendeu. Quem é o príncipe da Grécia? Demônio. Lembra que eu falei que existe espírito que comandam países, que comandam cidades, estados? Pois é. Tem o príncipe da Grécia, tem o príncipe da Pérsia, o príncipe de Tiro, de Sidom. Esse príncipe, ali acho que é o da Grécia e da Pérsia. Esse príncipe é demônio. Prendeu Gabriel, segurou o anjo Gabriel. Irmãos, são demônios terríveis, tão poderosos, que eles conseguem segurar anjos como Gabriel. Aí Gabriel disse: só que veio Miguel em meu auxílio. Aí o Miguel é o anjo de guerra. Por que Gabriel foi preso? Porque Gabriel não é de guerra, Gabriel é de mensagem. O anjo Gabriel é um anjo de mensagem, de recado. Ele não foi treinado para guerra, ele foi treinado para levar mensagem, recado de Deus, né? Já o Miguel é anjo guerreiro, é anjo de guerra. Aí Gabriel disse: veio Miguel em meu auxílio. Então Miguel veio para guerrear, para libertar o Gabriel. Aí o anjo Gabriel desce e vai entregar a mensagem para o Daniel que está orando lá embaixo. Ou seja, Gabriel saiu no primeiro dia. Somente com 21 dias é que o Gabriel chega. Se Daniel tivesse parado de orar no segundo dia, porque eu conheço crentes que ora hoje, não recebeu a bênção. Ora amanhã, não recebeu a bênção. Ora depois da manhã, não recebeu, aí ele para. Ele vai na igreja hoje, não recebe, vai na semana que vem, não recebe, com um mês ele para de ir na igreja. Se o Daniel tivesse parado no segundo dia, o Miguel não tinha descido, não tinha guerreado, o Gabriel estaria preso até hoje, eu teria voltado para o céu. E a bênção não tinha chegado. E o Daniel aqui embaixo não sabia de nada. Ele ia pensar assim: rapaz, eu orei 2 dias, Deus me deu. Orei 3 dias, não recebi. Então, às vezes, irmão, a tua vitória está presa nos ares, dos céus, regiões celestiais. Precisando só que você ore um pouco mais. Precisando que você busque um pouco mais. Para que Deus venha mandar anjo guerreiro para guerrear nos ares em teu favor e a tua vitória chegar, porque ela pode estar presa nas regiões celestiais. Entendeu? Então, quando você ora, de certa forma, você está guerreando. Você faz com que Deus manda anjo guerreiro para guerrear em teu favor nas regiões celestiais. Por isso que Paulo diz: a nossa luta, a nossa batalha é nas regiões celestiais, contra principados, potestades, demônios. Ok? Então o diabo hoje, ele mora lá em cima. Ele está sempre transitando entre os anjos. Porque nas regiões celestiais é onde habita os demônios e também é onde habita os anjos de Deus. Deus, ele está um pouquinho acima. Deus está no céu dos céus, chamado também de terceiro céu. É ali que está Deus. Deus tem um trono. Diante do trono de Deus estão apenas alguns privilegiados. Quem é que está diante do trono de Deus? Isso aqui é mais para angelologia. Um dia eu falo mais sobre isso aqui, viu? Mas deixa eu só dar uma pinceladazinha. Quem está diante do trono de Deus? Serafins, Isaías viu eles. Querubins, Ezequiel viu eles. 24 anciãos, João viu eles no Apocalipse.
4 seres viventes, João também viu. Então são esses que estão diante do trono de Deus. Ok? São os anjos privilegiados. Lúcifer também tinha esse privilégio, mas perdeu. Gabriel também ali e o Miguel, né? E vai ter outros mais que a Bíblia não menciona. Agora, os demais anjos, eles estão um pouco abaixo. Eles estão transitando nas regiões celestiais, aonde também os demônios ainda têm acesso hoje, onde os demônios moram hoje. É onde os demônios organizam o seu reino, regiões celestiais. Tanto anjos como demônios estão se vendo quase todo momento, né? Se enfrentando, brigando. E tem época que Deus reúne, que Deus vem para reunir os anjos, para falar com os anjos ali, e às vezes o diabo, o intruso, acaba entrando no meio dessa reunião, porque está todo mundo misturado ainda. Vamos ler sobre isso em Jó? Só para a gente entender melhor isso aqui. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, vamos ler o versículo 1, para a gente poder entender melhor isso aqui, para a gente poder continuar nosso estudo, tá bom? Jó, capítulo 2, versículo 1. Procure na sua Bíblia em casa, para você acompanhar a leitura. Amém? E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Ok. Então, só para a gente poder entender isso aqui, irmãos, os filhos de Deus são os anjos. Anjos. Né? E esses filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Os anjos, eles vão para essa reunião com Deus, para dar seus relatórios. E entre eles veio também Satanás, ou seja, o diabo ainda tem esse acesso, ele acaba entrando, ele é intruso. Ele ainda entra, ele se infiltra, ele vai para o meio dos filhos de Deus. E quando Deus viu, perguntou para ele: de onde vem Satanás? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo, ele rodeia a terra, passeia pela terra, aprontando as suas, né, suas atrocidades, suas barbaridades. Ele vê tudo que está na terra. E aí ele disse: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Aí se você continuar lendo, aí Deus vai falar assim: observasse meu servo Jó? Ele disse: eu vi ele lá e tal. Mas também ele o Senhor dá tudo para ele e tal. Aí, então o diabo vai tentar agora acusar Jó diante de Deus. O diabo é acusador. Grave bem isso. O diabo é um acusador. Ele vai perante Deus para acusar você. Aí Deus pergunta: tu viu lá a minha filha Maria, minha filha Joana, a Francisca, o Adão, a Nara, a Edmara? Tu viu? Aí eu vi. Só que ele é assim porque o Senhor protegeu ele assim, assim, assim. Tira a proteção para ver o que acontece. Tira o que o Senhor deu para ele, assim, o conhecimento, para ver o que acontece. Tira a unção, tira não sei. Então o diabo, ele vai tentar argumentar com Deus para Deus retirar de você aquilo que Deus te deu. E vai tentar acusar. Ele caminha contigo porque o Senhor é bonzinho, mas ele já fez isso, isso, isso e isso. Vai tentar te acusar perante o Senhor. Então o diabo é acusador. Acusador, ok? Vamos continuar, voltando para capítulo 12 do Apocalipse, como estava falando. Então, o diabo batalhou contra Miguel, Miguel contra o diabo, e o Miguel venceu, o diabo perdeu. Então esse dragão, que é Satanás, perdeu a batalha. E agora ele vai cair na terra. Ele vai ser lançado na terra. Então hoje ele ainda está nos ares, regiões celestiais. Mas naqueles dias do Apocalipse, ele vai ser jogado na terra. Agora, irmão, se hoje é terrível, hoje o diabo morando lá em cima já é terrível, imagine quando ele e todos os seus demônios, a terça parte, todos, foram lançados na terra. Imagine como que a terra não vai ser naquele tempo. Como que não vai ficar o estado da terra, né? Terrível, terrível. Vamos continuar lendo? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho,
e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrei-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha aí. Ai da terra e do mar, que o diabo desceu. Então vai ser a queda dele dos ares para a terra. Ele caiu da presença de Deus, hoje está nos ares. E dos ares ele vai cair para a terra. E ai da terra e ai dos mares, porque o diabo vai descer. E quando ele descer, ele vai descer com grande ira. E aí nós vimos a palavra acusador, né? Aquele que acusava o servo de Deus de dia e de noite. Então o diabo ele não acusa. Só que se tem um acusador, nós temos um defensor, que é Jesus, o nosso advogado, né? Então quando o diabo acusa, Jesus vem como advogado e nos defende. O diabo diz, ele pecou. Aí Jesus vem e diz, mas o meu sangue purifica ele de todo o pecado. O diabo acusa você e diz, olha, mas ele mentiu, ele enganou, ele tem que ir para o inferno. Aí Jesus diz, mas eu morri por ele e tomei sobre mim todos os pecados dele. Então Jesus ele vem como o nosso advogado, como o nosso defensor, né? Então aí o diabo caiu na terra, e ai da terra, como diz a Bíblia, porque o diabo caiu e está com muita fúria, com muita raiva. Vamos continuar lendo? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha aqui, irmãos. O dragão, a mulher vai ser perseguida pelo dragão, né? Perseguida. E essa mulher recebeu asas de grande águia. Olha só, na época de João não havia avião, hoje temos um avião. Aonde está essa mulher hoje? Espalhada pela terra. É Israel. Mas o povo judeu hoje não está só no país de Israel. Aqui no Brasil nós temos israelitas, ou israelenses, povo judeu. Nos Estados Unidos temos judeu. Todos os países você vai encontrar judeu. Nesse tempo, o povo judeu vai começar a voltar para o seu país de origem, que é Israel. Na época, João viu esse povo voltando com asas. Mas João vivia numa época que não tinha avião, nem carro não tinha. E hoje nós sabemos que isso é possível, né? Voltar voando, com asas. Avião. Esse povo, essa mulher, isso aqui é simbólico, recebeu asas de águia para voar. E ela vai para o deserto, né? E ali, aqui nós vimos bem claro, falou assim que ela vai estar ali durante um singular, um tempo, e tempos, plural, e metade de um tempo. Que é isso? Vamos explicar. Tempo significa um ano. Lá em Daniel, nós vamos encontrar essa explicação. Não vamos ler agora, mas depois você lê na sua casa aí. Acho que é Daniel capítulo 9 ou 10, sei lá, por aí. É o último capítulo de Daniel, o último capítulo. Lá, esse um tempo significa um ano. E por que fala um tempo e tempos no plural? Significa 2 anos. Tempos no plural, 2 anos. Metade de um tempo, metade de um ano. Então vamos somar. Um tempo, um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de um ano. Então soma-se um ano mais 2 anos, dá 3. Metade de um ano, 3 anos e meio. Ok? 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, que vai dar a mesma coisa. Tá bom? Essa mulher agora é perseguida, ela vai para o deserto. O diabo, o dragão, soltou água atrás da mulher. Não pense que isso era água, não. Isso é nações. Grave bem isso.
nações, povos, pessoas. As nações vão perseguir Israel. As pessoas, os homens, os países, nações vão perseguir Israel, por isso água. Só que a terra vai ajudar Israel. Nós vimos aí a terra abrindo a boca e engolindo a água. Ou seja, todas aquelas coisas que vão acontecer, de gente morrendo para um lado, morrendo para o outro, morrendo disso, morrendo daquilo, morrendo de fome, isso é a terra ajudando a mulher. A água vai ser engolida. E a mulher vai estar no deserto, né? Ali sendo guardada, sendo protegida durante esses 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. E o dragão, agora ele vai sair para fazer perseguição ao restante da semente. Quem é esse restante? Aí fala, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Que mandamentos são esses, de Deus? Os 10. Lei de Moisés. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quem são esses que guardam a lei de Moisés? O povo judeu, o povo de Israel. Mas não todos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho. Lembre esse último versículo na memória. O último que nós lemos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha, foi fazer guerra ao resto da sua semente, que é o restante de Israel, que talvez não está lá naquele momento, né? Que não vai estar lá. E aqueles que têm os mandamentos de Deus, que é Israel, e aqueles que guardam o testemunho de Cristo, ou seja, o povo judeu, né? E convertido, também o povo que guarda a lei e também o povo convertido a Cristo. Tanto judeus como também pessoas que não são judeus, mas que guardam o testemunho de Jesus, que se converteram a Cristo, que também vão estar ajudando esse povo judeu que vai estar ali. Esse povo não serão todos. Ah, eu sou judeu, então você é salvo. Não são todos. Deus vai escolher. E esses escolhidos é chamado de remanescente, porque muitos judeus vão morrer, muitos judeus serão destruídos, e muitos outros não vão dar crédito. Então, são alguns escolhidos. Se nós lêssemos lá atrás, no capítulo 7 do Apocalipse, nós vamos encontrar João dando a visão de 144 mil. E ele disse, eu vi alguém dizer, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, tribo de Manassés, 12 mil, tribo de Naftali, 12 mil, tribo de Efraim, 12 mil, e assim por diante. Tribo de Levi, 12 mil, somando 12 vezes 12, 144 mil. Então, esses 144 mil, conforme diz Apocalipse 7, é o remanescente. São as pessoas que Deus vai escolher de Israel e vai salvar ali, né, no deserto, especificamente falando, no vale, perto do Monte das Oliveiras, vale esse cujo nome é Megido, em hebraico, Armagedon, aonde se dará a última batalha. Armagedon, terminou com 12 ou tem mais? Acabou. Aonde se dará a última batalha, a conhecida batalha do Armagedon, famosíssima, né? Essa será a última guerra, será o último confronto terreno, né, na terra. Será a batalha do Armagedon. Batalha sangrenta. Batalha sangrenta. Lá depois a gente vai estar lendo, acho que no capítulo 14, se não me engano, é 15, nós vamos encontrar dizendo que o sangue vai dar nos freios dos cavalos. Imagina um cavalo em pé dando aqui no freio, aqui, ó, lá, né? No focinho dos cavalos. Quer dizer, é muito sangue sobre a terra. Mais de 1 metro de sangue sobre a terra. Então, é a batalha do Armagedon. É aí que a mulher vai ser salva. É aí que Israel vai ser salvo. Aí se completa os 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, ou tempo e tempos e metade de um tempo. Tanto faz, é a mesma coisa.
Completa-se esse tempo, aí o mal, o povo do mal, as nações que apoiarem o anticristo, o governo do anticristo, claro que muita gente vai morrer por aí, muita gente vai estar morta, muita gente vai estar, perdeu a vida nas pragas que Deus derramou sobre a terra, na ira de Deus, outros afogados no mar, e aquela que a gente já pregou ontem, né? Explicamos ontem. Mas muita gente ainda vai sobrar, muita gente. Você vai ver que no mar perde a terça parte, na terra perde a terça parte, nisso, naquilo, terça parte. Mas muita gente vai sobrar, 2/3 ainda vai sobrar, ou vão sobrar, né? Esses 2/3, uma parte deles vão estar apoiando Israel, ajudando Israel, auxiliando o povo judeu. E a outra parte vai estar guerreando contra Israel, guerreando contra o povo judeu, ou guerreando contra a mulher, simbolicamente aí falando. Isso vai se dar na batalha do Armagedon. E nessa batalha, que será a última guerra, a última batalha, Jesus vai descer sobre os montes. Quando Jesus descer sobre os montes, ele pessoalmente, ele vai batalhar, né? Por isso que ele diz: eu sou aquele que pisa o lagar. Eu sozinho pisei o lagar. Então ele vai batalhar, ele vai pisar esse lagar, né? Alguém disse: quem é esse que vai subir de Adom, com suas vestes salpicadas? E ele disse: eu sou aquele que fala de justiça, o poderoso para salvar. Aleluia. Então ele vai guerrear contra essa gente e vai matar todo mundo. A arma que ele vai usar nessa guerra, nós lemos, acho que ontem, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acho que versículo 7 e 8, lá fala assim, sobre o iníquo, o anticristo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e o esplendor da sua vinda. Então vai sair da boca de Jesus um sopro, que não tem que ser exatamente um sopro, pode ser um poder ou uma palavra. Eu creio que vai ser uma palavra. Ele vai falar uma palavra, vai matar todo mundo. Tessalonicenses fala sopro da sua boca. Já lá em Apocalipse, nós vamos encontrar outra visão. Você não vai ver sopro. Apocalipse, João disse: eu vi uma espada aguda que saiu da sua boca. Já é uma espada que saiu da boca dele. Uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Corta para os 2 lados. Tanto esse sopro como essa espada, eu imagino que são a mesma coisa. A palavra que sai da boca dele. Você vai ver lá em Hebreus, por exemplo, dizendo assim: a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus é uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, nós lemos aqui, né? A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, contra o principado, potestade dos lugares celestiais. Aí nós vamos encontrar: revestir-vos de toda a armadura de Deus, versículo 13, 14 em diante. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, tomar o capacete de salvação, calçar os pés da preparação do evangelho da paz, tomar o escudo da fé, com o qual poderei apagar os dados inflamados do maligno, a couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, com o cinto da verdade, e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ali você vai ver que a espada é a palavra. A espada é a palavra. Então quando fala o sopro da sua boca, ou a espada da sua boca, está se vendo uma palavra. Então ele vai liberar uma palavra, com essa palavra ele vai derrotar todas as nações que estão ali perseguindo o povo judeu, perseguindo Israel, perseguindo a mulher com a coroa de 12 estrelas, vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. Quando ele derrotar todas as pessoas, aí ele vai pegar o anticristo e o falso profeta. Nós vamos falar deles acho que amanhã. O anticristo e o falso profeta vai jogar eles. Quem serão eles? Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Da onde ele vai vir? Aonde ele vai nascer? Qual será a sua nacionalidade? Amanhã eu vou explicar sobre isso, tá bom? Então Jesus vai pegar ele, o falso profeta, e vai lançá-los no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar que arde dia e noite com enxofre e fogo. Mas é um fogo muito mais quente do que esse que existe na terra. É um fogo muito mais quente do que esse. Muito mais, muito mais. Então, esse lago de fogo está preparado. A Bíblia diz que está preparado para o diabo e os seus anjos. Está preparadíssimo. Está pronto. Só que o primeiro
a ser jogado lá, quem vai inaugurar, porque está vazio até hoje, não tem ninguém lá. O diabo não está lá, os demônios não estão lá, não tem nenhuma alma lá hoje. Não tem nenhuma. As almas estão, as perdidas estão no inferno, um lugar chamado Hades, né? Sheol, e os salvos, as almas dos salvos estão no lugar chamado Seio de Abraão, paraíso, que hoje está no céu. Antes estava embaixo, mas Jesus desceu às partes mais baixas da terra, pregou os espíritos em prisão, como diz na Bíblia, subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, subiu às alturas e deu dons aos homens. Então ele foi lá embaixo, pegou o cativeiro, que era o Seio de Abraão, e levou cativo, levou com ele. Hoje está no céu. Paulo, na carta aos Coríntios, a segunda carta vai dizer assim: conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem foi arrebatado ao terceiro céus, e no paraíso de Deus foi-lhe dito palavras inefáveis. Ou seja, o paraíso hoje está no terceiro céu, e é ali que estão as almas daqueles que morreram com Cristo. Essas almas estão descansando, repousando por um tempo. E essas almas vão voltar aos seus corpos, vão ressuscitar. Quando? Num dia chamado arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E dada a palavra da ordem, veio com a voz do arcanjo alarido, a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão ressurretos. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, primeiro transformados, segundo arrebatados, juntamente com eles, ao encontro do Senhor dos ares. Arrebatamento da igreja. Aí as almas dos que estão com Cristo ressuscitam. Os que estão sem Cristo, que estão lá no inferno, ainda não é no lago de fogo, no inferno, vão ressuscitar no período chamado juízo final, lá na frente, para serem julgados e lançados então no chamado lago de fogo. Por enquanto o lago de fogo, nele não tem ninguém. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo serão duas pessoas que vão inaugurar o lago de fogo. Terão o dessabor, terão o privilégio, ao contrário, de inaugurar o lago de fogo. Quem são eles? A besta, que amanhã eu vou falar sobre ela, quem é ela, e o falso profeta, que amanhã eu vou explicar quem é ele, também é uma besta. Esses dois serão lançados no lago de fogo, serão os primeiros a serem lançados no lago de fogo, ok? Israel, a mulher, que vai ser salva ali, vai reinar na terra com Cristo, pelo período de 1000 anos, chamado de 1000 anos de paz. Se inscreva aí no canal agora, quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Mas se inscreva mesmo, não esquece não, se inscreva, tá bom? Quem não nos segue no Instagram, me siga lá, Pastor Adão Santos, siga também Pastor Egmara e siga também Militantes Missionários. Deus abençoe a todos, erra sua mãozinha, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam amém, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe.